Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do Educa Recife, essa turminha mara do 6º ano. Então, alunos e alunas do 6º ano, hoje nós vamos trabalhar uma temática associada à história do Recife. É uma temática que lida, né, com a história propriamente dita, mas a gente vai tentar trazer um pouco, né, da reflexão aí também para a história local. Então, hoje, para nos ajudar nessa aula em específico, nós temos a companhia da nossa colega Brielle. Brielle, nossa intérprete de Libras, que está aqui no cantinho. Ela aí, Brielle, é isso aí. Então, Brielle, junto com todos e todas os intérpretes de Libras do Educa Recife, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós contamos com a ajuda dele, o ilustre, o magnânimo, o excepcional professor Armando Pérez. Opa, tava ali, agora tô aqui. Beleza, pessoal? Vamos continuar aí trocando essa ideia, né? Prazer estar aqui com o professor Luciano. Vamos embora. Então, nós vamos para nossa aula. A gente vai, como eu disse para vocês, vamos tentar trabalhar aqui uma temática, né, interessante aqui para história local. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco hoje a respeito do ciclo do açúcar. A gente vai tentar entender um pouco, né, como se deu a economia açucareira aqui no Brasil, trazendo um pouco da reflexão também para o Recife. E a gente vai começar analisando uma imagem. Então, vamos passar a imagem aí. Eu vou pedir para a produção ampliar isso aí, beleza? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. A gente tem aqui a imagem, né, da moagem de cana-de-açúcar. E nesse sentido, o que a gente observa é que temos alguns elementos que a gente vai tentar destacar, tá, nessa imagem. Então, a gente tem aqui, ó, podemos observar, por exemplo, o engenho, né? Propriamente dito aqui, o engenho virou aqui no Brasil, né, sinônimo de propriedade, mas o engenho, na realidade, era apenas essa máquina aqui, ó, de moer. Então, é o local onde se moía a cana. Então, vemos aqui também, ó, os fardos de cana, as pareias de boi, né? Os escravos trabalhando na moagem da cana. Então, a gente tem aí essa imagem. Então, o que é que a gente pode observar na imagem? A gente já adiantou. Para variar, a gente começa aqui, mostra a imagem, já faz a análise, depois a gente joga as perguntas, mas a gente já respondeu as perguntas. Professor, aí o negócio fica meio atropelado. Mas veja, o que é que a gente pode observar, né? Que elementos e personagens estão presentes. Então, a gente já falou aqui um pouco, né? A gente viu, né, que a gente tem aqui os escravos, né, trabalhando, né, na moagem da cana, as pareias, né, de bois, certo? Nós temos também a questão, né, do engenho propriamente dito. Então, aquilo ali dentro de um grande galpão, né, a gente vai tentar entender, observar que esse engenho ele ficava no local que a gente chama de casa de moenda. Então, a gente tem alguns desses elementos. Mas vamos passar aqui para a nossa aula e a gente vai analisar agora uma outra imagem. Vamos lá, vamos analisar essa outra imagem. Então, veja, aqui a gente tem um mapa, eu vou pedir para ampliar esse mapa, porque o que nós temos aqui é um mapa que mostra, na realidade, né, o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a gente tem aqui, ó, um mapa que vai mostrar o cultivo da cana-de-açúcar. Então, no período que a gente chama de pré-islâmico, né, os muçulmanos tiveram uma participação muito interessante, né, não somente no cultivo, né, mas na exportação desse produto, né, para alguns outros territórios. Então, aqui, ó, período pré-islâmico, né, se cultivava cana-de-açúcar nessa região aqui. Aí depois a gente tem, ó, já pelos muçulmanos, né, elas sendo espalhadas, né, por outros territórios a partir do ano 700, né? Então a gente tem aqui
vocês podem observar. E a partir do ano 1400, né, e seguintes, o que a gente vai observar é que a cana-de-açúcar ela passou a ser exportada, né, pelos europeus. Então, a gente pode observar, certo, a partir do que a gente viu aqui com o mapa. Nesse sentido, a gente vai tentar entender hoje o quê? Por que que a gente trouxe essas reflexões iniciais? Porque a gente vai tentar entender como se organizou a sociedade colonial no Brasil durante o período, né, do ciclo do açúcar. Então, a gente tem, vamos trazer aqui algumas informações iniciais, né? Então, a gente, quando observa, né, por exemplo, essa questão, né, do cultivo da cana-de-açúcar, a gente vai ter alguns elementos que são interessantes, né, que são importantes para a gente tentar entender, alguns ligados inclusive à geografia, né, professor? E a aula que eu acabei de dar, Luciano, eu falei já sobre isso, acabei de falar sobre isso, sobre justamente o clima que a gente tem aqui em Pernambuco. A gente viu que é um clima parecido com o da Índia. Eu até disse a eles, né, que o clima daqui, segundo a classificação do cara chamado Kippen, é um tropical monsônico, que é exatamente o clima que rola na Índia, que é o clima de monções. Então, como a cana-de-açúcar ela saiu lá da Índia e ela encontrou um ambiente favorável aqui no Brasil justamente pela quantidade de chuva que acontece no período mais quente do ano. Exatamente. E a própria questão também aqui, a gente vai ver a questão do solo, né? O solo massapê, ele vai contribuir também. Então, veja, quando a gente fala de ciclo do açúcar, a gente tem algumas questões para a gente colocar. Primeiro, o ciclo do açúcar ele vai se dar aqui no Brasil entre os séculos XVI e século XVII, né? Chegando ao seu auge aqui no século XVII, e a partir daí, devido a questões de ordem externa, certo? Como, por exemplo, a questão da concorrência, né, dos holandeses, né, que a gente vai observar que durante um período existia uma parceria para a produção da cana-de-açúcar entre os holandeses e os portugueses. Os portugueses, né, eles dominavam a técnica de produção do açúcar, mas os holandeses ficavam responsáveis pelo financiamento, né, investir dinheiro, pela questão do transporte para a Europa, né, o refino, né, o açúcar não era refinado aqui, a gente vai explicar daqui a pouco por quê. O refino lá na Europa, né, e o comércio. Então, vai chegar um momento, né, em que a gente vai ter um episódio, né, onde o rei de Portugal ele não vai deixar um herdeiro, o herdeiro mais próximo será um rei ligado à Espanha, que era inimiga da Holanda, expulsa os holandeses daqui do Brasil, e isso vai levar os holandeses a investirem, né, na produção do açúcar em outros territórios, gerando uma concorrência, né? Fora a concorrência que vai se desenvolver, por exemplo, com a questão do açúcar produzido de beterraba, né? Na região de Cuba, né? Caribe, aquela região ali. Então, se produzia um açúcar, né, de beterraba, que também era mais um concorrente. Mas o fato é que, entre os séculos XVI e XVII, a gente vai ter uma influência muito grande na questão econômica aqui no Brasil, da produção da cana-de-açúcar, né, e da produção do açúcar propriamente dito. E os locais, né, onde essa produção ela teve, né, o seu domicílio ali, né? Então a gente tem Nordeste do Brasil, especificamente território de Bahia e Pernambuco, né, e na região do litoral. Então a gente vai observar que existem algumas questões que são interessantes, né, quando a gente fala sobre isso. A gente viu, né, o professor Armando colocou aqui a questão do clima lá na Índia, né, semelhante ao clima nosso aqui. A gente tem a questão, o solo, o território, né, que tinha o litoral do Nordeste do Brasil, ele favorecia o desenvolvimento, né, de bons portos, né, para atracar navio, né, e para servir como entrepostos, né, para carregamento, né, desse açúcar e transporte para a Europa, né. Então, aqui a gente falou, né, do solo e do clima, né, o clima tropical, solo massapê. Outra coisa, né, que a gente vai observar é que os portugueses eles já tinham uma certa experiência na produção do açúcar, né, no cultivo da cana-de-açúcar,
se utilizando, né, da produção em territórios como as ilhas, né, de Açores, Cabo Verde e a Ilha da Madeira. Então a gente trouxe um mapa aqui. Dá uma ampliada aí, por favor, Billy Boy. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, um mapa, né, que mostra a localização do território de Açores, né? Aqui nesse mapa aqui vocês vão estar observando um mapa menorzinho aqui, dentro desse mapa maior. E aqui a gente tem o complexo, né, das ilhas aqui, ó, o complexo, né, arquipélago aqui de Açores, né? Então nesse sentido a gente tem aqui, ó, eles já utilizavam a produção da cana-de-açúcar nesse território. Então, fazendo uma comparação do clima, do solo, né, da facilidade de cultivo, né, e de transporte dessa região com o território brasileiro, eles perceberam que podiam, né, tentar desenvolver essa produção aqui no território brasileiro. Então trouxeram para cá as mudas, né, de cana-de-açúcar e iniciaram um processo de cultivo. Então veja, outra questão, o açúcar ele era considerado uma especiaria. Então o que seria uma especiaria? Aí, ó, se você tiver inclusive no chat nesse momento, você pode interagir com o professor Armando. Aí coloca lá, você sabe o que é uma especiaria? O que seria uma especiaria? Aí veja, vamos lá, 10, 9, 8. Aí a gente, depois de um tempinho, a gente traz a ideia. Especiaria é um produto, né, que é considerado um produto raro e um produto de alto valor. Então, naquele momento, como não era todo mundo que sabia produzir o açúcar, então o açúcar ele ganha um status de especiaria. Então, ele, logicamente, ganhando, né, o status de especiaria, ele vai ter uma grande aceitação no mercado consumidor europeu e vai ter, inclusive, também um alto valor. Aí vejam, eu falei para vocês há um tempo atrás, pouquinho tempo atrás, a questão, né, da parceria que existia entre portugueses e holandeses. Então, como que se dava isso? Veja, existia a participação do capital, ou seja, do dinheiro, né, holandês. Os holandeses financiavam a produção, ajudavam no transporte, refino e distribuição na Europa. Então, nesse sentido, a gente vai observar que vai existir essa parceria entre holandeses e portugueses. Os holandeses faziam isso aqui e os portugueses faziam o quê? Produziam o açúcar, porque eles dominavam a técnica de produção do açúcar. Fazendo um contraponto, né, dessa questão com hoje. E aí, será que o Nordeste brasileiro ele ainda é um grande produtor de açúcar? E aí, vocês sabem, por exemplo, hoje, o grande centro produtor do açúcar aqui no Brasil, durante esse século XVI, XVII, vai ser o Nordeste. Mas e hoje, será que é o Nordeste ainda que conta, né, com uma grande, assim, ele domina o mercado no sentido, né, da produção de açúcar? E aí, professor? Rapaz, é para responder ou é para deixar dúvida ainda no ar? Deixa a dúvida e responde. Tá bom, então vê só. Tem vários fatores, né? Vão ter fatores. Um dos principais é o deslocamento, né? A melhoria, tem a Revolução Verde. Então, atualmente, a gente tem um deslocamento dessa produção para a região de São Paulo. Veja só, a capitania que lá atrás também teve ali o seu sucesso, né? Vai ter uma vantagem por causa do relevo, não das principais, vai ser por causa do relevo que é plano, e aí a galera consegue colher, né, com máquina, consegue colher com colheitadeira, sem fazer o processo que a gente vê até hoje aqui, que é o da queimada e da colheita, em boa parte, manual. Não é isso aí? Exatamente. Opa. Aí, ó, tá vendo? Então, o território plano da região lá de São Paulo, ele favorece a utilização de máquinas. Aqui, a gente, por exemplo, né, você vai para o estado de Alagoas, né, onde ainda a gente possui uma grande produção, né, da cana-de-açúcar, ainda é necessário utilizar a mão de obra, né, do chamado, né, cortador de cana, né, o boia fria. Então, aquele camarada, né, que ele vai trabalhar durante um tempo ali cortando a cana, porque o nosso território aqui no Nordeste ele não é regular,
ele tem várias subidas e descidas, né, morros. Então, as regiões de plantio ficam próximas de regiões de morros, então dificulta um pouco a utilização da máquina, né? Então, a gente tem isso daí. Mas veja, a gente fala a produção do açúcar, então o engenho ele era a unidade produtiva básica, né? Então, o engenho, como a gente já disse, mostrou na imagem no início, o engenho é a máquina de moer, certo? Na realidade, é a moenda da cana, aquilo ali chama de engenho. Então, nesse sentido, o engenho ele virou um sinônimo da propriedade, né? De toda a propriedade. Então, a unidade produtiva básica era o engenho, mas no engenho você tinha a casa grande, que era a residência, né, do senhor de engenho, né, e da sua família, a senzala, que era o ambiente, né, destinado aos escravos, era o local onde os escravos dormiam, era um ambiente extremamente insalubre, um ambiente, né, insalubre é um ambiente, né, que não é um ambiente adequado, né, para a moradia, né, ou para a residência, né, humana. Por exemplo, um exemplo de ambiente insalubre, né, minas de carvão, certo? Você não vai dormir, morar dentro de uma mina de carvão. Você vai ficar respirando a fuligem ali do carvão, vai ter problema no seu pulmão. Então, as senzalas geralmente eram ambientes muito insalubres, né? Só os canários que ficam, professor, na mina de carvão. Só o canário, né? Pobre dos canários. Então, vejam só. Aqui a gente tem uma imagem, uma outra imagem que representa um engenho. Detalhe, a gente viu aquele engenho no início, a gente viu, né, que aquela moenda ela era girada por tração animal. Aqui a gente já tem, ó, observa aqui, ó, na imagem a gente tem uma moenda que é movida por tração hidráulica. Então passa um córregozinho aqui, um riacho, então movimenta essa roldana que gira essa outra que vai fazer com que a gente tenha aqui a engrenagem, ó, da moenda aqui, ó, do engenho, ela se movimentando. E ele pode colocar a cana-de-açúcar para moer. Então, existe uma diferença na nomenclatura desses dois tipos de engenho. Quando a gente fala, né, de engenhos de tração animal, a gente está falando do chamado engenho de trapiche. Quando a gente fala, né, do engenho de tração hidráulica, a gente está se referindo ao que a gente chama de engenho real ou simplesmente engenho hidráulico. Okay? Então existe essa diferença. Mas veja, nós temos vários elementos presentes aqui nesta imagem. A moenda, certo? A gente tem aqui lá, ó, a senzala. Aqui a gente tem a casa grande, certo? Aqui não mostra na imagem, mas geralmente existe também no engenho uma capela, certo? Uma igreja. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a influência da Igreja Católica, né, no processo de colonização do Brasil, ela foi grande. Com os primeiros navegantes portugueses, né, que chegaram aqui no Brasil, a gente tem também a chegada de alguns padres, né, padres jesuítas, por exemplo, padres da Companhia de Jesus. Então, esses padres vinham para cá, existia um objetivo no envio de sacerdotes católicos romanos para as colônias, né, portuguesas. A gente tem que lembrar que por volta de 1517, né, começa o que a gente chama, né, de reforma protestante lá na Europa, e a reforma protestante ela vai fazer com que haja, né, uma divisão naquela cristandade da época, né, dividindo ali a cristandade entre católicos romanos, né, e protestantes históricos, né, digamos assim. Aí a gente tem o luteranismo, a Igreja Batista, a gente tem os metodistas, presbiterianos, né, a Igreja Anglicana, a Igreja Reformada da Escócia. Então, devido a isso, mais na frente a gente vai ter um evento, né, onde a Igreja Católica ela vai reagir à Reforma Protestante, em um momento, né, que a gente chama de Contra-Reforma, principalmente a partir do Concílio de Trento. Então, na ideia de cristianizar mais territórios, né, expandir os domínios da Igreja Católica Romana e, inclusive, como uma resposta à reforma, né, protestante, então a Igreja começa a mandar sacerdotes, né, católicos com os colonizadores, né, europeus
de países católicos, como Portugal, Espanha, né? E, nesse sentido, a gente tem a chegada da Igreja Católica também, junto com os colonizadores aqui no Brasil. Aí, vejam, vamos trabalhar algumas partes, né, para a gente ir conduzindo o fim da nossa aula. Vamos trabalhar algumas partes do engenho. Por exemplo, a primeira delas aqui, ó, a Casa Grande. Então, a Casa Grande era, inclusive, como o nome diz, era a maior residência, né, lá do engenho. A maior construção ali do engenho, né, era a Casa Grande. Era o local onde ficava o senhor de engenho e toda a sua família, junto com uns ou outros funcionários ali, que poderiam ser alguns escravos, né, que eram separados para trabalharem diretamente ali no ambiente, né, da família ali, senhorial, né, a família ali do dono do engenho. E não diretamente, né, na plantação, né, da cana-de-açúcar, ou na moenda, em outras partes. Então, a Casa Grande, né, a gente observa, geralmente era uma construção assim, bem suntuosa, né, bem luxuosa para os padrões da época, né? Então, essa era uma das partes, né, do engenho. Outra coisa, a sociedade, né, nesse período, mas vamos voltar aqui, deixa eu ver aqui, veja, então a gente falou, aqui ó, nesse desenho aqui a gente teria Casa Grande, a senzala, você tem para lá os locais de plantio, você tem a Casa da Moenda, existe um outro local que a gente chama de Casa de Purgar, que era o local para onde se levava, né, o caldo, né, da cana-de-açúcar. Ele era colocado antes em caldeiras, que iriam ferver aquele caldo, né, dando aquela consistência de melaço. Vocês já devem ter visto, né, ou inclusive consumido, né, o mel de engenho. Mel de engenho com queijo coalho fritinho, é coisa gostosa. Então, aí ó, Billy Boy, ele gosta, ó, queijinho com mel de engenho, né, Billy? Aí, vejam, isso, bem fritinho na chapa, bota o melzinho ali, ó, vou parar de falar porque tá dando fome. Então, nesse sentido, a gente tem aqui, ó, levava o caldo, ele ia ferver, apurava ali, né? Depois eles colocavam, né, aquele caldo em vasilhas de barro, né, que tinham mais ou menos esse formato, chamados de pães de açúcar. Então, era uma vasilha onde eles tinham um furinho embaixo, né, e colocavam o mel, o melaço ali, né, e ele ia cristalizando, né, endurecendo, formando o que hoje a gente conhece como rapadura. Então, quando a gente fala de açúcar nesse período, a gente está falando do açúcar que a gente conhece como açúcar mascavo, ou açúcar de rapadura. Então, na realidade, o açúcar era uma rapadura triturada, certo? Então, triturava, o refino era triturar a rapadura, né? Só que isso não era feito aqui, era feito lá na Europa, e daqui a pouco eu digo para vocês por quê. Aí, veja, a Casa Grande, né? Veja, a sociedade açucareira, ela era baseada aqui, ó, ela tinha aqui essa composição, né? A gente tinha os senhores, né? Senhor de engenho e toda a sua família, os escravos, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma típica família brasileira aqui do século XIX, mas essa imagem aqui, embora seja do século XIX, ela pode ser transposta também para um período anterior, porque mostra aqui exatamente o senhor, a sua esposa, né, e os escravos, né, que trabalhavam, né, dentro da residência. Era uma sociedade patriarcal, onde a autoridade máxima era a autoridade do senhor de engenho, né? Então, era uma sociedade onde quem decidia praticamente tudo que acontecia ali na sociedade eram os grandes produtores de terra, homens, e era uma sociedade pautada na ideia do ruralismo. Veja, a gente falou produção de açúcar, economia associada, né, à economia rural. Então, a gente vai ter grandes zonas rurais produzindo, né, a cana-de-açúcar, ok? A estrutura que vai ser a base do coronelismo, né, exatamente, professor? é a estrutura que mais na frente vai gerar os chamados coronéis, né? Então, para quem teve a oportunidade, por exemplo, de assistir a minissérie A Gabriela, né? Mostra exatamente lá na região de Ilhéus, né? Isso, Ilhéus, né, na Bahia,
Ilhéus, Bahia, não é isso? Do cacau lá, a área do cacau. A área do cacau, então você tem os coronéis, né? O coronel era o grande produtor ali de terra, né? Então os coronéis, eles mandavam e desmandavam, né, nessa sociedade. Porém, essa estrutura coronelista, ela vai se formar um pouco depois. Porém, como o professor Armando bem lembrou, a base dela é exatamente essa ideologia, né, patriarcal, né? Essa ideologia voltada, né, não somente à atividade ruralista ali, né, mas patriarcal, ok? Então aqui a gente tem outro exemplo, aqui ó, vejam, a sociedade, logicamente, né, que para sustentar tudo isso aqui a gente tinha a base escravista. Então nesse sentido, a gente tem aqui ó, uma imagem que eu trouxe, ó, o mercado de escravos no Recife. Veja, essa imagem aqui é no Recife. Então o Recife também foi um centro, né, onde houve um comércio intenso, né, de escravos. Tem vários territórios aqui no nosso estado, por exemplo, que foram entrepostos, né, de escravos. Um deles, por exemplo, vocês devem lembrar, né, do tão badalado, né, território de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas hoje é um dos grandes pontos turísticos, né, do nosso estado, né, o litoral de Porto de Galinhas, que recebe esse nome exatamente, né, porque na medida em que a escravidão ela começou a ser proibida, certo? Para burlar a fiscalização, a turma criava algumas nomenclaturas, né, para os escravos. Dentre elas, o escravo era chamado de galinha, né? Até porque alguns desses escravos vinham de territórios como Angola. E de Angola a gente tem se costuma associar a figura de uma avezinha, né, que é chamada galinha de Angola. Então, quando você fala, vai chegar galinha no porto, né, estava se referindo à ideia da chegada de escravos. Então você tem o Porto de Galinhas, era o porto onde chegava e desembarcava uma grande quantidade de escravos. E o outro nome da galinha de Angola é Guiné, né? Guiné. Que também era uma região escravista, né? Guiné, Guiné-Bissau, né? Então, Guiné Equatorial também. Equatorial. Aquele golfo ali. Toda a região, o Golfo da Guiné. Toda uma região, né, onde a gente tem um tráfico, né, de escravos, né, muito grande, né? Então, veja, aqui a gente tem o mercado de escravos no Recife, né? Então, os escravos, né, eles eram colocados, né, para ser aqui, ó. Aqui, observa a imagem aqui. Na imagem a gente tem nesse território aqui, nessa parte aqui da imagem, o escravo com a mão levantada aqui, é exatamente porque eles examinavam, levantavam os braços, levantavam os pés, aí eles examinavam o solado do pé, os dentes, né, examinavam os braços, né, para ver se ele conseguia movimentar bem os braços, significando que ali você tinha um escravo, né, em perfeitas condições de uso, né, pelo senhor que iria comprar. Então veja, nós vamos continuar discutindo essa temática, né, a partir das próximas aulas, mas nosso tempo esgotou. No mais, agradecer aqui a Brielle, nossa intérprete, valeu Brielle, e agradecer ao professor Armando. É isso aí, professor. Valeu, meu irmão, massa. Isso me lembrou uma coisa, o engenho é uma máquina de moer gente, né? Como exatamente. Dizia Sérgio Buarque, né? Exatamente, a máquina de moer gente, né? E com essa frase a gente se despede de hoje, porque, afinal de contas, sextou. Tchau, pessoal, até a próxima aula.